a fantasia mais admirada e aclamada de todos os tempos. Afinal, o que nós poderíamos falar sobre O Senhor dos Anéis que ainda não foi dito? Talvez as suas questões problemáticas e muito sérias. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Sim, aquele blog com as listas literárias mais criativas e originais da internet brasileira. E hoje, com a leitura esperada, desejada e, enfim, realizada desta obra que certamente é o grande pilar da fantasia mundial. Estamos falando de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, este grande romance, porque é um romance publicado em 3 volumes, aqui no Brasil agora sobre o selo da HarperCollins Brasil, algo que a gente queria ler há muito tempo, alguma leitura antes realizada assim parcamente com PDFs na internet, mas enfim, ganhando esse presente aqui de Dia dos Pais, que foi maravilhoso e muito lindo. Aqui em casa, geralmente, essas datas comemorativas a gente resolve em livros. E agora terminamos a leitura de O Nosso Senhor dos Anéis. E eu gostaria, no vídeo de hoje, de discutir não aqueles aspectos que são sempre falados sobre a obra, mas talvez aquelas coisinhas, e por isso problemáticas, que muitas vezes são esquecidas ou ignoradas. E fazer um vídeo sobre O Senhor dos Anéis nos levantava o desafio justamente de pensar como falar de algo intensamente discutido, intensamente abordado, falado e, acima de tudo, extensamente elogiado, como merece essa obra gigantesca e monumental de J.R.R. Tolkien, que é O Senhor dos Anéis, que muitos chamam de trilogia, mas na verdade é um único romance publicado em 3 volumes, começando aqui então com A Nossa Sociedade do Anel, que é a grande jornada da aventura, e aqui a gente tem uma predominância do foco narrativo no Frodo Bolseiro. Aliás, o Frodo Bolseiro é aquele personagem com o qual, pelo menos este leitor aqui, acaba criando um grande ranço e um grande incômodo, porque veremos na saga do Senhor dos Anéis, e aliás, ali no listasliterárias.com, temos uma lista com os nossos 10 personagens prediletos de O Senhor dos Anéis, e Frodo não está entre eles. Tem algumas querelas com Frodo, mas o primeiro volume, quando se constitui a Sociedade do Anel, quando Frodo acaba recebendo a herança de Bilbo Bolseiro, lembrando que todo esse universo, toda essa saga da Terra-média se inicia com o Bilbo Bolseiro lá em O Hobbit. O Hobbit é um livro um tanto quanto diferente de A Sociedade do Anel e dos demais 3 volumes, porque o Hobbit é ainda muito naquela perspectiva de literatura juvenil ou infantil. Ele era uma aventura talvez muito mais tênue, muito mais leve, digamos assim, mesmo apesar das batalhas, do que os 3 volumes de O Senhor dos Anéis. Mas começa lá, e aqui vem a grande obra, talvez o pilar central de todo o universo da Terra-média do Tolkien, né? Com a Guerra do Anel iniciando com o Frodo Bolseiro, e aí depois a gente tem as 2 torres, e a partir das 2 torres a gente pode ter uma diferença na narrativa, que é justamente por passar a acompanhar mais outros focos narrativos, outros personagens da Sociedade do Anel, e aí as coisas começam a se desenvolver de uma maneira mais rápida, ainda que, como todo mundo salienta, o Tolkien tem um grande apego pelas descrições, e finalizando aqui com O Retorno do Rei, que é quando o desfecho da narrativa acontece. Também O Senhor dos Anéis, aliás, vale a gente dizer, cada um dos volumes dos livros são compostos por 2 livros, então são ao todo 6 livros dentro desses 3 volumes, acompanhando ora este, ora aquele personagem da saga O Senhor dos Anéis, né, especialmente dentro dos integrantes da Sociedade do Anel, até o desfecho final, que, diferentemente do filme, que fica muito centrado ali na vitória contra Mordor e contra Sauron, a gente vai, especialmente no Retorno do Rei, ter aí um alongamento desta jornada, inclusive com os anos posteriores dessa vitória do Anel, e aí acontece bastante coisa nesses anos posteriores da Sociedade do Anel. E aí um detalhe bem legal e bem interessante: embora os filmes do Peter Jackson tenham sido extremamente fiéis à saga e trazido os elementos principais do Senhor dos Anéis, a leitura do livro se faz muito legal, porque a gente vai encontrar muito material e muitas diferenças e muitas distinções relacionadas ao filme. Acho que a questão da leitura do livro, a principal diferença é a própria noção do tempo, porque o filme não nos garante uma noção de tempo
tão forte como no livro, porque as coisas acontecem numa escala de tempo muito maiores, muito mais alongadas, e o final e o desfecho do livro, chegando até a Batalha de Beiragua, que é quando os hobbits retornam ao condado, é um bom exemplo disso. Então, se você olhou o filme, curtiu o filme, acha que é tudo igual, também é um detalhe para você ficar aí se organizando. Não é tudo igual, tem diferenças bem interessantes, bem elementais, e a leitura do livro vai te dar um novo olhar também sobre todo esse universo da Terra-média, inclusive, especialmente da Sociedade do Anel. Nós colocamos lá no listasliterárias.com algumas diferenças entre o livro e o filme, que também é sempre muito legal a gente olhar esses elementos, inclusive a exclusão do filme de um dos personagens aí do Senhor dos Anéis, especialmente da primeira parte da aventura. A Sociedade do Anel é bem, não vou dizer lenta, mas ela começa de uma maneira bem devagar, porque até os hobbits chegarem a Elrond e até ter o conselho e a formação da Sociedade do Anel, acontecem muita coisa, e um dos personagens mais fascinantes do livro, que foi retirado do filme, é Tom Bombadil, que é bem misterioso, bem interessante. Para quem curte fantasia, talvez vai gostar também de conhecer esse personagem. Mas enfim, não era sobre toda essa saga, sobre o anel, sobre o portador do anel, que acaba recebendo este anel de grande poder e que é o mais poderoso da Terra-média, que será fundamental nesta guerra contra Sauron, entre o bem e o mal. E aí a gente começa a ter uma certa... aqui a gente tem algumas posições críticas que já apontam isso, essa dicotomia, esta 880, este olhar do Tolkien entre o bem e o mal. A gente sabe que na vida real as coisas não são tão simples assim, que tem as gradações no meio entre Sauron e Frodo ou Aragorn, enfim. Há muitas gradações desse meio para distinguir bem ou mal, e a gente já tem essa compreensão que talvez George R.R. Martin em Game of Thrones vai trabalhar isso muito bem. Mas não é esse um dos problemas que nós caracterizamos aqui no Tolkien, apesar de sabermos que não é mais tão simples a gente separar bem e mal, especialmente na sociedade que nós vivemos hoje. A gente sabe que é difícil fazer uma contemplação de um mal absoluto que nem Sauron, ou de um bem, mas especialmente a maior dificuldade é a gente encontrar um bem tão magnânimo como é o bem em O Senhor dos Anéis. Mas esse não é o nosso principal problema, essa não é a nossa principal discussão sobre o livro. Mas a obra, enfim, ela é centralizada nesta busca pelo anel, quando Frodo Bolseiro recebe a herança de Bilbo, que se retire, e aí Frodo se torna esse portador do anel, um portador chato pra caramba, diga-se de passagem. E aí vocês perdoem todo o meu ranço com o Frodo Bolseiro, porque primeiro que eu considero que ele falha em todas as suas missões, primeiro que eu acho ele pedante, e aí dentro dos incômodos, apesar de ser britânico, sendo uma narrativa britânica, essa relação patrão e empregado que é a que se estabelece entre Frodo e o Sam, que para mim vai se mostrar um personagem essencial para toda a saga do Anel. Tirando tudo isso, me incomoda que Frodo sucumbe ao poder e no fim ele não resolve porcaria nenhuma, a despeito que eu poderia considerar o impacto do anel sobre ele, considerar a força do anel e o poder de fato. Ele tem esta possibilidade de corromper as almas, né? Então, isso eu já nem sei, se pensando bem, já não dá nem para pensar se isso é um aspecto positivo ou negativo do Frodo, mas a gente cria esse ranço com ele, porque ele sucumbe, ele acaba fracassando em suas demandas, diferentemente de outros personagens que não são trabalhados muito na figura heróica, e aí o Sam é um grande exemplo, ou mesmo o Pippin e Merry, que são os outros dois hobbits que acompanham Frodo na sua jornada e que têm algumas características bem peculiares, especialmente a ousadia deles é que me faz curtir. Mas, de longe, não são esses os problemas que eu considero na saga O Senhor dos Anéis. Reforçamos aqui, obviamente a saga tem este valor dela, tem esta questão do heroísmo, tem essa questão de colocar essa distinção da necessidade de combater determinados maus. A gente tem que pensar o próprio histórico e contexto da criação de uma saga dessas, que vem na esteira de uma Primeira Guerra Mundial e que vem ali no paralelismo a uma Segunda Guerra Mundial. Enfim, a gente tem toda uma experiência de guerra que acaba certamente influenciando Tolkien na sua escrita. A gente tem vários trabalhos relacionados a isso. Então, a existência de uma guerra, e aí, dentro dos aspectos positivos que eu coloco, também é a questão da
tanto da diplomacia e da geopolítica, que se nós olharmos bem, há uma discussão de geopolítica em O Senhor dos Anéis, e isso dentro de um aspecto positivo. Mas quando a gente vai olhar os aspectos negativos, aqueles que são problemáticos, tem algumas questões em Senhor dos Anéis que não dá para ficar dizendo todo o tempo que a obra é fruto do seu tempo, que a obra é fruto do seu olhar e tudo mais. Até por isso mesmo, em épocas que conviveram tão fortemente com a guerra e com a necessidade da guerra, talvez como fruto dessas propagandas de guerra, é um tanto incômodo ao leitor, ou o pensamento, ou especialmente ao leitor, no meu caso, que sou um leitor que questiona o advento da guerra, sou um leitor que a questão da violência é algo que incomoda, justamente por ser fruto desses momentos traumáticos do nosso século XX, a obra, ela, em vez de uma crítica, de questionamento dessa instituição da guerra, nós veremos uma certa naturalização, normalização do episódio da guerra, que em toda a saga do Senhor dos Anéis, na verdade, a partir das Duas Torres, e que é um dos bons volumes aí que eu acredito da saga, até melhor que o primeiro volume, e da Constituição do Senhor dos Anéis, vai começar a apresentar um personagem que é muito interessante nesse questionamento da guerra, mas é o único olhar de pensar com certa desilusão e desesperança a essa instituição da guerra, que é o Faramir, que para mim é um personagem que, apesar de pequeno em toda a narrativa, se mostra portador de valores muito interessantes, porque é das poucas vozes que reflete essa condição da guerra, essa questão da estrutura da guerra, que de modo geral em todo o livro ela é vista com muita naturalidade e com um certo olhar utópico das possibilidades da guerra e da esperança do pós-glória. Enfim, a questão da naturalização da guerra é um dos elementos que eu já considero um tanto quanto problemático em Senhor dos Anéis. E quando a gente fala em Tolkien, outro aspecto problemático de Tolkien, e isso eu já falava em O Hobbit, eu sempre brinco que O Hobbit é o romance de fantasia de literatura juvenil da broderagem, que expõe a broderagem. Lá ainda a gente tem menos participação feminina. A mesma coisa acontece em O Senhor dos Anéis. É como se Tolkien tivesse uma máscara nos olhos, é como se ele não conseguisse observar que o mundo também é habitado por mulheres, que o mundo também é partilhado entre nós homens e mulheres. E aí nós vamos encontrar nas narrativas de Tolkien, tirando uma pequena tentativa assim, ínfima e pequena e tímida, que a gente vai encontrar na Elwyn, que acaba indo disfarçada de homem para a guerra e batalhando, inclusive matando um Nazgûl. Nós vamos ter assim, uma participação feminina bem ínfima, Galadriel com alguma relevância, mas nunca alçada a um posto que vai ter um destaque, e são quase nulas as citações de mulheres na saga O Senhor dos Anéis, e geralmente quando são citadas são dentro daquele papel de subserviência e da relação do casamento, né, como instituição. O que acaba acontecendo, inclusive, com a própria Elwyn, que acaba tendo no seu desfecho, a despeito do seu valor como guerreira, como lutadora, e querer romper essa lógica de ter que ficar em casa enquanto as coisas estão acontecendo. O desfecho final que Tolkien dá para ela é um casamento, então extremamente conservador e antiquado, mas o que me assusta mais é justamente quase o apagamento do feminino na guerra, o apagamento. E a gente vai ter ótimas obras que vão trabalhar a questão das mulheres na guerra, e sabe-se que as mulheres na guerra acabam sofrendo um bocado, tanto as narrativas não ficcionais ou ficcionais de guerra. A sorte das mulheres numa guerra está muito mais para Game of Thrones, que traz isso muito. Além das mulheres estarem lá, às vezes, muitas vezes ir ao campo de batalha, mas elas são as primeiras grandes vítimas da guerra, e aí tem a lógica mais antiga deste mundo que a gente convive com a questão das guerras, que é a violência através do estupro, da tomada, do assassinato de mulheres, enfim. Ser mulher num período de guerra é extremamente delicado e complicado, é quase que uma sentença de morte. E o Tolkien, apesar de trazer esta luta entre o bem e o mal,
É uma luta de homens, é uma luta da broderagem, homens numa grande aventura, homens que saem a campo ou para livrar o mal da terra, ou para tentar impor este mal da terra, e ele esquece que nesse caminho existem as mulheres, e as mulheres também sofrem e padecem com isso, e o pequeno lapso, talvez assim, o pouco de consciência que surge em Tolkien nesse momento é um pouco através da Elwin, mas é bem tímido na narrativa. Então a ausência das mulheres considero um dos problemas gravíssimos da saga O Senhor dos Anéis, nesse sentido, independente de ser a literatura do seu tempo, que muitas vezes as pessoas acreditam isso, mas naquela época, não, naquela época nós vamos encontrar obras que já discutiam isso. Muito antes de Tolkien, Virginia Woolf ia discutir a questão das mulheres e a guerra. Então, a balela, a conversa e a fala relacionada, mas era o tempo, então também não serve. Mas, acima de tudo, dentro dos aspectos problemáticos do Tolkien, o que me preocupa mais e o que acaba ressaltando mais, e não estou nem entrando naquilo que muitos vão dizer que ele é quase um livro de evangelização, não tanto talvez quanto C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia, que tem um bom efeito, apesar às vezes de ser simplória, mas certos encantamentos do Tolkien que não são panfletários. Vamos pensar assim. Políticas nefastas como a eugenia, por exemplo, e que muito encantaram autores brasileiros, e aqui eu estou me referindo especialmente a Monteiro Lobato, que era um eugenista, que era alguém que tinha essa crença errônea na pureza das raças, que tinha esta crença nas virtudes biológicas e genéticas de alguns seres. O Monteiro Lobato era extremamente panfletário. Se a gente pegar, tem um vídeo inclusive aqui no canal que eu falo sobre o Presidente Negro, que é uma obra que acaba revelando isso de maneira muito mais sucinta e muito mais forte. Monteiro Lobato não escondia isso, ele era panfletário, assim como a gente vai ter panfletários da esquerda, direita e ao centro, né? Dentro dessas políticas nefastas, nós vamos ter também alguns panfletários. Monteiro Lobato era um desses, e fica muito mais simples e muito mais fácil a gente diagnosticar e às vezes até escapar desse perigo. E aí qual é o grande problema que eu vejo em Tolkien e no Senhor dos Anéis? Há admiração do Tolkien nessa lógica. Há uma certa percepção eugênica do Tolkien nessa narrativa. E não vou dizer que ele é ou não panfletário, mas ele não chega com panfletarismo dizendo, que legal isso daqui. Mas ele imbui tudo isso de um manto heróico, de um épico heróico, em que os heróis, os vencedores, o são e o carregam, mas vem trazendo esta herança biológica da linguagem, e aí eu estou falando, apesar e a despeito do Aragorn Passo Largo ser um personagem fantástico, sensacional, o grande incômodo que me causa aí na narrativa enquanto todo é que, no fundo, todo esse heroísmo do Aragorn e todo esse heroísmo também dos próprios elfos, e como pequenas nuances, quando o Tolkien vai trabalhar na sua concepção, ou raças, mas que a gente poderia dizer etnias, ele vai trazer esta percepção problemática, errônea e perigosa da linhagem, e que isso vai conversar muito com a eugenia, e vejamos, muito próximo com aquilo que foi o principal horror do século XX, e que às vezes agora no século XXI, muitas vezes parece que isso quer retomar com força, e aí estamos falando do nazismo, ou as ideias equivocadas e extremamente equivocadas de uma determinada pureza de linhagem, ou como outras culturas e mitologias que se calçam na questão da casta, por exemplo, a mitologia hindu, que é muito organizada pela casta. E é bem isso que a gente vai acabar encontrando em O Senhor dos Anéis. Se a gente for pensar o retorno do rei, e aí o terceiro romance, especialmente quando vai trabalhar a linhagem de Aragorn, mas também dos homens do norte, nós vamos ter aqui a presença e a ideia muito forte de uma linhagem eugênica. Nós vamos ter a busca por uma pureza, a virtude relacionada aos aspectos biológicos de força, que concedem força, braveza, altura também, porque isso se reflete muito nos personagens do Tolkien, porque os seus exemplos valorosos, os seus exemplos virtuosos e de linhagem que se segue, elas vão encontrar reflexo no quê? No corpo, na presença do corpo, na altura, na estatura, a despeito de nós termos hobbits, né, que são pequeninos com os seus pés peludos.
mas ainda assim também tem toda uma sequência de linhagens e preconceitos relacionadas dentro da própria cultura e da sociedade dos hobbits. Então, tudo isso consegue fazer um contraponto interessante com os valores e as boas questões e os bons aspectos do Senhor dos Anéis. Só que aqui é muito sério, aqui é muito problemático, porque da forma como é trazido, da forma como Tolkien vai expressar esse seu encantamento por uma certa pureza de linhagem, ou pela constituição de castas, vide a recepção ao que o rei acaba tendo ao passo dessa ascensão de Aragorn, isso vai se mostrando um tanto quanto sedutor, e justamente por isso é perigoso de nós passarmos a crermos numa falácia ou numa lógica tão cruel quanto essa. E eu nem estou falando como o lado do mal, o negativo, é exposto, e mesmo assim também como o Tolkien vai dispor ou descrever aquelas raças, e aí ele vai usar o termo raças, né, e que já por si só é problemático, inimigas ou que estão ao lado do mal. Então há uma animalização do inimigo, uma bestialização, enquanto a criatura esperta, o ser humano hoje que seja esperto, e eu até acho que não temos muitos espertos hoje no mundo, mas nós podemos perceber que o mal pode ser sedutor, nós podemos perceber que o mal pode ser um galã de novela, o mal pode ser alguém muito belo e muito bonito, e Tolkien fica preso nesta dicotomia entre bem e mal, bestializando esse mal, independente de serem orcs ou homens mesmo, inclusive com referências dentro da obra, as cores, né? Tolkien utiliza as cores de pele de muitos de seus personagens para imbuir conceitos de valor, isso em pequenas passagens do livro, mas que estão ali. E isso vai aumentando esse olhar, então você fica meio que pego desprevenido de alguns aspectos assim, e aí você vai sendo convidado sedutoramente a imaginar esse aspecto da pureza, da linhagem, olha que rei bravio, forte, né, bem estabelecido, do vigor, e aí a própria estrutura corporal dele, quando ele ascende, ele vai sair de um passo largo, às vezes retraído e tímido porque está se escondendo, né? E quando ele demonstra o poder da sua linhagem, quando ele demonstra e todo mundo se convence, ei, temos o rei, aqui está o rei, vejamos que o porte, a estrutura, a figura da pessoa também vai mudar, isso vai ser descrito na narrativa. Então esse é o elemento mais problemático, assim, nós temos dois grandes problemas problemáticos e delicados em Senhor dos Anéis, que é este da questão como Tolkien concebe e imagina as etnias e os povos e a sociedade, e de como isso está tão marcado por um perigoso conceito de pureza de valores, de pureza de valores éticos, de pureza de valores morais, e que alguém que hoje estude, que lê, que sabe que isso é bem mais complexo, isso é bem mais delicado do que se imagina, a simplicidade do Tolkien, da maneira como ele coloca. E essa simplicidade, na verdade, é a grande armadilha, é o grande perigo, porque isso vai convergir com alguns discursos que podem se radicalizar. Como é simples, como é fácil, e não é bem assim. O aspecto da sua negação às mulheres, que para mim, com o leitor, é um outro incômodo nesse processo. A própria valoração da guerra, a instituição da guerra, tirando os breves momentos de reflexão aí do Faramir, a gente tem essa valoração da guerra que é um tanto quanto delicada, especialmente para quem viveu nos períodos de guerra e nos piores e mais tenebrosos momentos do homem sobre a Terra, especialmente no século XX, que a gente infelizmente parece estar querendo repetir de maneira muito cruel. Então Tolkien tem estas questões que são delicadas e que são problemáticas e que pode encantar leitores e levá-los por um caminho deveras perigoso, justamente porque é sedutor. Porque o discurso dele é quase convincente. Quando o leitor não está bem pronto ou bem maduro, ou tem consciência a partir de suas leituras preguiças de toda essa problemática, ele acaba seduzindo pela simplicidade que geralmente é o discurso preconceituoso, que é o discurso eugenista, por exemplo, que é um discurso que não tem qualquer suporte científico, que não tem qualquer suporte
de valor e que confirme isso, mas a eugenia dentro das linhagens ali de Senhor dos Anéis, e mesmo como Tolkien vai descrever os seus inimigos, os inimigos da Sociedade do Anel, e os tipos de valores, a questão da própria moralidade e tudo mais, é extremamente, de certa forma, infantil ou simplória nesse caso, porque essas gradações que nós vamos ter no Game of Thrones, por exemplo, nós não vamos encontrar em Tolkien, nós não vamos achar essas gradações, porque há esse encantamento, há este problema que Martin, talvez por ter vivido numa outra época, ou por hoje ter uma outra concepção, já consegue perceber que há alguns discursos que são enganosos, mesmo que em A Guerra dos Tronos nós vamos ter algumas questões, um olhar naturalista e tudo mais, mas não extremamente determinista neste sentido, né? O Martin nos leva a alguma reflexão, enquanto Tolkien nos pode e muitas vezes vai levar o seu leitor à adesão das suas ideias problemáticas, justamente pelo tipo de sedução que é imposto, né? E especialmente por dotar os seus heróis destas visões problemáticas da existência e do comportamento. Então, ler O Senhor dos Anéis tem muita coisa legal, tem muita coisa positiva. Aliás, ler O Senhor dos Anéis é uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes tem uma gurizada aí que reclama de ler na escola, que reclama de ler, não vou ler Machado de Assis, não vou ler Guimarães Rosa, que a linguagem é difícil, que a linguagem é isso, aquilo outro, mas está todo mundo lendo O Senhor dos Anéis ali, que uma segunda voz do plural permanece, né? Um voz direto nas traduções pela eloquência, pelo tempo da narrativa, enfim, é uma leitura, é uma fantasia também, que ele não é uma fantasia cuja linguagem é simplória, não, nesse sentido das escolhas linguísticas que são feitas aqui pela nossa tradução, mas enfim, esse é um caso assim que me chamou a atenção. Às vezes a galera reclama de ler algumas obras pelo aspecto da linguagem, e O Senhor dos Anéis aqui, ela é uma obra que a linguagem ela vai ter este uso mais, não vou dizer pedante, mas este uso mais tradicional, mais antigo. Lembro que teve uma época aí que a galera criticava a Batalha do Apocalipse, do Spor, por ser uma fantasia, com palavras muito rebuscadas e tudo mais. Mas caramba, O Senhor dos Anéis utiliza essa linguagem e utiliza de forma certa também. Aqui, pelo menos, ela não é o problema. O problema do Senhor dos Anéis são esses que eu comentei, né, e que considero bem graves e bem sérios, e que o leitor precisa estar atento para a sedução que pode provocar problemas como esta concepção de linhagem, esta concepção de castas de pureza. A gente sabe que essa busca para pureza, seja ela moral e ética, ela geralmente descamba para coisas muito perigosas. E quando a gente fala da pureza biológica, com a qual aqui o livro acaba fazendo várias confusões, ela do mesmo modo leva para questões dramáticas da nossa sociedade. Então, quando a gente fala que tem elementos positivos na narrativa, e tem mesmo, é uma fantasia legal, uma aventura interessante para a gente acompanhar, nós precisamos compreender que também ela tem os seus problemas, e os seus problemas não são poucos, e tem alguma gravidade, tem alguma seriedade da gente observar aí, e que demanda muito da capacidade interpretativa do leitor, os seus conhecimentos prévios de leitura, e também as suas posições e concepções que ele tem, não só da própria literatura, mas da questão dos seus compromissos, e aí eu vou entrar nessa ideia ética, com a questão da vida e com a sociedade, das evoluções que o processo da civilização deve nos entregar, né? Então, aspectos como esta confusão eugênica que acaba sendo expressa de alguma forma em Senhor dos Anéis, ou a questão do aspecto da negação da presença da mulher numa obra. Vocês imaginem uma Terra-média toda praticamente sem ter mulheres habitando, e isso gera vários problemas, né? Esse mundo distante entre homens e mulheres. Eu não sei que tipo de mundo Tolkien vivia ou qual a sua relação com o feminino, mas no mínimo o que a gente pode dizer é que ela devia ser bastante problemática, né? Bastante distante, porque ele acaba trazendo um olhar para as mulheres assim dos mais delicados que a gente vai encontrar na nossa literatura. Mas enfim,
Falei bastante, os meus vídeos são assim, eu falo. Aliás, meus alunos dizem que eu falo pra caramba, não sei se é uma crítica, um elogio, mas eu acabo falando pra caramba. A gente não trabalha aqui no vídeo como roteiro, a gente vai falando sobre livros, a gente vai trazendo ideias, as ideias vão surgindo, às vezes eu vou me engasgando, porque as coisas funcionam assim, cada canal com a sua característica. O meu canal, na verdade, é um meio e uma forma de discutir literatura ou compartilhar com 1, 2, 3 que sejam leitores que também leram determinada obra ou outra. Então é essa coisa bem solta, é essa ideia de papo. Vocês podem deixar aqui nos seus comentários dúvidas, sugestões, críticas ao vídeo. Também colocar, será que eu estou viajando nesse meu olhar? Será que eu estou sendo muito duro com o Senhor dos Anéis? Enfim, deixem aí os seus comentários, não esqueçam de deixar o seu joinha, de curtir também o vídeo, de se inscrever aqui no canal, que é sempre um auxílio, sempre nos auxilia, né, a gente seguir em frente, além dos vídeos mais longos, né, porque caramba, eu falo sobre cada livro. Então a gente tem os shorts, que é sempre aqueles memezinhos sobre livros e literatura para você curtir aí, às vezes rapidinho no seu dia a dia. Enfim, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, vai deixando sugestões de obras que vocês gostariam também de que a gente comentasse aqui no canal do Douglas Heraldo, sempre nessa associação com listasliterárias.com. Acesse lá listasliterárias.com, tem mais de 4.000 listas na internet brasileira que vão de resenhas, curiosidades, listas montadas, enfim, é uma infinidade de listas que não tem fim mais. São mais de 4.000 listas literárias, sempre as mais originais e criativas da internet brasileira. E comente também aí, será que esses problemas são reais em Senhor dos Anéis? Será que eu não estou viajando? Você também percebeu eles? Ou eu estou sendo um leitor muito chato para com Tolkien? Deixe aí nos comentários, fale, se inscreva. Valeu, pessoal. Até a próxima.